Paz, senhor queridos, tudo bem? Esse que nos fala, é o professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa da EBD aí de Mato Grosso do Sul. Vamos orar. Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos, dá eles um bom aprendizado e uma boa aula. Possamos aprender mais a tua palavra para a glória do teu nome. Queridos, vamos aqui para a nossa próxima aula, tá? Cuja temática é essa aqui. Deixa eu só acertar. A nossa temática é essa, o ser humano e as suas três partes. Depois a gente vai trabalhar, na próxima lição, cada lição a gente vai trabalhar uma parte. O que acontece? É fato que essa lição ela ficou um pouquinho mais teológica, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais teológica, mas dá para mesclar um pouco com a questão prática. Os professores aí, faça sempre uma recapitulação, uma retomada. Você que vai lecionar, faça uma retomada para que se veja o assunto mais de uma vez. Porque a gente tem aquela cultura que é uma cultura ruim, que eu sempre falo isso para meus alunos. A gente vê o assunto uma vez e acha que não precisa ver mais. Tanto é que eu normalmente, quando leio um livro, né, leio o livro, o que eu faço? Eu faço, grifo ele, e quando eu termino de ler o livro, eu dou uma olhada nos meus grifos para recapitular. Tanto é que você vai até se admirar de alguns grifos que você fez, que você olha e fala, rapaz, nem me lembrava disso. Então, vendo o assunto mais de uma vez que fixa. Principalmente hoje nós temos uma gama muito grande de informação e por conta dessa quantidade de informação, se a gente vê só uma vez, o primeiro contato é só assim para saber o que é, entendeu? Aí o segundo contato é que as coisas vão começar a esclarecer, a se encaixar, a fazer relação. Eu até apresento, falo para meus alunos que o conhecimento e o aprendizado, ele é como se fosse empilhamento, né? Como se você fosse empilhando as informações. No primeiro momento, você vai tendo contato com as informações, principalmente assim, quando o aluno vai fazer uma aula no curso de teologia médio, né? Ou básico, ou bacharel, ele começa lá no médio, no básico, né? E eu digo assim para ele: olha, meu querido, a questão é o seguinte: você vai receber a informação, você vai como se fosse empilhando essa informação, né? Colocando essa informação empilhada e depois você vai pegando, nessa primeira fase, né, que é a fase que a gente fala de empilhamento de informações, né, que eu chamo, que a gente fala, que eu chamo de empilhamento de informações, vai como se fosse colocando uma pilhazinha aquelas informações assim. Depois, com o tempo, você vai fazendo relação com essas informações. E no segundo momento, no terceiro momento, você tira a conclusão. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente ensina Pentateuco aqui no curso teológico, né? Pentateuco para o aluno, aí o aluno vai lá e aprende Pentateuco. Aí no Pentateuco eles aprendem sobre Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Quando ele for lá na frente estudar epístolas, às vezes ele fala, mas quando que eu vou usar isso? Ele foi estudar epístolas paulinas lá, Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim todos pecaram. Esse aqui, Paulo está falando daquele texto que eu estudei lá em Pentateuco, que é Gênesis 3, como foi a queda. Ele está dizendo os resultados da queda, e lá em Gênesis 3, como que ela se deu. Então, o conhecimento ele vai formando por empilhamento. E se a gente vê mais de uma vez, essa matéria fixa mais. Então, meu conselho para o professor, né? Você, professor que vai lecionar, não tenha medo de fazer uma retomada, 5 minutos, e dizer, olha, irmãos, na aula passada a gente falou sobre isso, principalmente porque essas três lições aqui, a 9, a 10, a 11, a 12, elas são interligadas, entendeu? Então, primeiro a gente aborda ali a dicotomia e o monismo, né? E aí a gente começa agora a abordar a tricotomia. Depois, na próxima lição, se você observar aqui, ó, na próxima lição, nós vamos trabalhar o quê? Na próxima lição, a alma. E depois, olha, depois nós vamos trabalhar a alma e o espírito humano, depois o espírito e a carne. Então, são todas interligadas. Então, se você dedique o tempo para fazer uma retomada de uns 5 minutos da lição anterior, só uma revisãozinha assim, para eles relembrarem, isso vai ajudar e vai formar uma linha de raciocínio. Na nossa lição de hoje, qual o tema que nós temos? O ser humano, as três partes. Hoje nós vamos abordar a chamada tricotomia. Então, tem três linhas. Aí você pode abordar na aula de hoje essas três linhas de novo, para recapitular. Na aula passada foram duas, e hoje vamos abordar as três. A monista, que os evangélicos não adotam ela, porque ela é materialista, diz que o homem é só feito da parte material. A monista, dicotomista, ou a dicotomia que eles falam, que o homem é formado por duas partes, né?
Material que é corpo e a imaterial, que às vezes a Bíblia diz como espírito e alma. E tem a tricotomista ou a tricotomia, que diz que o homem é formado por três tomos, três cortes ou três partes: corpo, alma e espírito. E é a que nós pentecostais defendemos e é a que nós vamos abordar hoje. Nós vamos enfatizar por que que a tricotomia ela é uma melhor doutrina. Certo que a gente está lidando, quer dizer, é uma doutrina assim, uma lição um pouco mais teológica, a gente está lidando com a essência do ser humano, né? E há muitas confusões. A gente tem que aprender o que a Bíblia diz, né? O que que a Bíblia diz sobre a formação do ser humano, tá? Porque nós estamos estudando uma lição que trabalha o ser humano, né? Embora normalmente a gente queira fugir do tema, criar um tema paralelo na lição de EBD, aí, às vezes eu já vi isso, a pessoa quer fugir do tema e às vezes não domina o tema na abordagem da revista de EBD, ele fica pedindo a Deus para alguém criar um assunto paralelo de uma outra área que ele domina um pouquinho mais, seja família e escatologia, e ele sai do tema e entra ali e vai embora, né? Mas o tema nosso é antropologia bíblica, né? O ser humano de acordo com a revelação bíblica. Então, nós devemos aprender as linhas sobre a construção, a constituição do ser humano. Quando eu estava formando a revista de vocês, tem os temas mais teológicos ainda que eu acabei tirando, porque eu falei, vai ficar muito teológico mesmo, tá? E coloquei esses que são um pouquinho menos teológicos. Às vezes pode criar um pouquinho de dificuldade, mas vamos trabalhar nessa forma. Queridos, então, por que a tricotomia? É aquilo que está justamente na leitura bíblica em classe de vocês, ó, que não é o textual. O textual eu vou trabalhar um pouquinho para frente. Leitura bíblica em classe. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Ou seja, que a pessoa é formada por três partes: corpo, alma e espírito. Ou aqui, como está espírito, alma e corpo, tá? E aí, ó, aqui na introdução a gente fala, nessa lição iremos aprender sobre a tricotomia, que é a principal doutrina adotada pelos pentecostais, tá? O Bergsten fala, o Pirma fala, o Scofield fala, Tony Gilberto fala. Você vai observar que os pentecostais eles adotam essa linha. Então é a nossa linha, a linha da tricotomia, que ela também trabalha melhor com os dons espirituais. Porque os dons espirituais eles atuam no espírito e não na alma. Porque olha aqui, queridos, a alma, ó, emoção e razão. A alma, emoção e razão, tá? Isso aí. E o espírito é aquela parte nossa que está em contato com Deus. É a parte é no espírito de regra que atua os dons espirituais. Professor, não entendi. Tá aqui, ó, vamos lá, ó. E aí você já vai vendo que você consegue dar um pouco de prática para esse assunto, embora seja um pouco teológico. Mas olha aqui, Romanos 8,16, ó, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, professor, qual Espírito? O Espírito Santo. E Romanos 8,16 testifica com o nosso Espírito. Ou seja, a comunicação entre o Espírito de Deus e você e mim, ela não é intelectual, ela é espiritual. Por isso que o Senhor Jesus lá em João 4, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o nosso contato com Deus é um contato espiritual, não ao mal. Não existe um contato ao mal. Olha, o contato ao mal. Não, é espiritual, não é um contato com a alma. Você está entendendo? Então é um contato espiritual. Por isso que é no espírito que o Espírito Santo fala, é no espírito que ele atua. Olha aqui, ó, João 4, e 23, ó. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai pois o Pai a tais procuram que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que o senhor adore em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, nós o adoramos, certo, com a razão, com tudo, mas é na alma que nós temos aquele contato com Deus. Tanto é que, olha aqui, ó, Filipenses 2:1 e 5. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 5 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o que estava morto em nós? O espírito. Por quê? Porque ele não tinha contato com Deus. Lembra que nós já tratamos aqui. Veja, olha aqui, queridos, olha aqui que nós começamos aqui a fazer com vocês o que eu fiz na introdução, ó.
Você vai empilhando e depois, no segundo momento, você vai fazendo inter-relações. No terceiro momento, você tira suas próprias conclusões. Lá atrás, nós não trabalhamos lá na lição a queda do homem. Na queda do homem, nós não explicamos que quando o homem cai, Deus disse assim, ó, Gênesis 2, 16, 17. Coma de todos os frutos do jardim ali, do Éden, mas menos um, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Bacana, professor. Gênesis 3, ali, versículos 5 e 6, o homem e a mulher comem. Comem e morrem. Não, professor, eles não morreram, porque na realidade eles ficaram ali, até viram que estavam nus, fugiram de Deus, esconderam de Deus. Depois vem Deus, dialoga com eles, então eles não morreram. Mas morreram. Qual morte que foi? A espiritual. E o que é a morte espiritual? A perda do contato entre o homem e Deus. Então, por quê? Porque é por meio do espírito que o homem se comunica com Deus. A comunicação espiritual com o mundo espiritual é por meio do espírito. E a comunicação com o mundo físico é por meio da alma, intelecto e emoção. Então, observe bem, ó, como que eu comunico com Deus? É espírito. Por isso a gente até canta. Espírito, em verdade, te adoramos, porque é por meio do Espírito. É o Espírito que faz esse contato. Não sou eu quem digo. Romanos 8 ali, Paulo fala 16, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, o contato é espiritual. Então, como que eu comunico com Deus? Por meio do Espírito. Como que eu comunico com o mundo que está ao meu redor? Por meio da alma. Por quê? Porque na alma está o intelecto e a emoção. Na alma está o quê? O sentimento, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição está na alma. Então, como que eu comunico com o mundo ao meu redor? Com a alma, por meio do corpo, né? Mas com a alma. E como que eu comunico com o mundo espiritual? Como espírito. Aquilo que está em Romanos 8,16. Porque o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. Então, tem que ser trabalhado e apresentado. Ó. E é justamente no espírito que estão os dons espirituais. É ali que funcionam os dons espirituais. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Por exemplo, a palavra da sabedoria ali em 1 Coríntios 12, você pegar ali o versículo 4 ao 6, depois você dá uma lida, observe bem, eles são dons espirituais, não são dom, não é dom ao mal, é dom espiritual. Por que que não é dom ao mal? Porque não trabalha na alma, trabalha no espírito. Por isso são dons espirituais, são chamados dons espirituais que trabalham no espírito. É o Espírito de Deus comunicando o nosso espírito, trabalhando no nosso espírito os dons espirituais. Palavra de sabedoria é você ter uma palavra para dar uma resposta extraordinária daquilo que você nunca estudou, daquilo que você nem se preparou. Você pegar ali Mateus 22, ali, quando o Senhor Jesus começa a ser indagado pelos fariseus sobre o tributo, e ele dá aquela resposta da César que é de César, sobre o levirato, e ele diz que não se casa, não casamento na vida eterna, sobre a lei, aí ele fala sobre o maior de todos os mandamentos, está em Mateus 22 ali, aquilo ali era a atuação do Espírito ali, sobre a vida do nosso Senhor Jesus, com o dom da palavra sabedoria. Professor, mas lembra-se que Jesus se esvaziou dos seus atributos. Lembra em Lucas, capítulo 2 versículo, o último versículo, que diz que ele, na realidade, era que ele crescia na graça do conhecimento. Então, ele se esvaziou dos seus atributos. Filipenses 2:7 ali, 2:6, 7, 8 ali, fala que ele se despojou dos seus atributos e veio que viveu a vida natural, e o Espírito estava sobre ele, e os dons espirituais comunicando no Espírito do nosso Senhor, que encarnou e foi um homem 100% um homem, 100% humano, tá? Então, essa é a questão. Então, vamos lá. Palavra sabedoria. Palavra do conhecimento. O que é a palavra sabedoria? Você ter capacidade de dar uma resposta sábia de algo que alguém, você não estudou antes. Você vai lá e dá uma resposta extraordinária. Depois você dá uma lida em Mateus 22 ali, né? Mateus 22. Nós estamos trabalhando em dons, mas só para você ter uma noção. Mateus 22, a partir do versículo 15, ele fala sobre o tributo, depois 23 fala sobre a ressurreição dos mortos, seria a questão do levirato, depois do 34, Mateus 22, 34, o Senhor Jesus fala sobre o maior de todos os mandamentos. Palavra sabedoria, ele dá. Ele usa. E a palavra conhecimento é quando você sabe de um fato que você não presenciou, né? Então a gente vai ver relatos de pessoas que na Bíblia não presenciaram alguns fatos. E ele vai dizer o que estava acontecendo. O Salmo Melhor Juízo tem aquele o fato envolvendo Jeroboão e Aías lá,
e a mulher de Jeroboão que se disfarça e ele acaba revelando toda a trama lá. A palavra do conhecimento, já desde o Antigo Testamento, tá? Mateus aqui, capítulo 1 aqui, ó. Mateus não, João, né? João capítulo 1 que vai falar aqui do Senhor Jesus. Deixa eu só pregar aqui. No dia seguinte, na Galileia, para ir encontrando com Filipe, o Senhor Jesus segue-me, e Filipe tal, Filipe e Natanael aqui, ó. Filipe e Natanael, que o Senhor Jesus vai dizer aqui, ó. Perguntou-lhe Natanael, o Senhor Jesus vai dizer aqui, ó, vers 1:47 de João. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a respeito: aqui está o verdadeiro israelita, a quem não adolo. E aí ele vai indagar, o Senhor Jesus vai dizer, ó, antes que Filipe te chamasse, eu vi quando estava debaixo da figueira. 1:48 de capítulo 1 do Evangelho de João. Você vai ver que aqui também é a palavra do conhecimento, que o Senhor Jesus manifesta o conhecimento de um fato que não esteve presente. Todas essas atuações espirituais, elas ocorrem no espírito e não na alma. Por isso, nós chamamos os dons espirituais de espiritual e não global. Porque a manifestação dos dons, ela ocorre no espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, olha isso aqui, entendeu? Discernimento de espírito. Embora essa atuação do espírito seja no espírito, isso acaba envolvendo todo o corpo, mas ela é ativada no espírito. Por isso, por exemplo, você vai falar línguas estranhas, ela vem no espírito, mas você fala com a boca. Então, você usa o corpo, você usa as cordas vocais, você usa o corpo. Mas ela entra pelo espírito e ativa todo o corpo. Assim como, queridos, a tristeza, ela ocorre na alma e ela vai afetar todo o corpo, sim. Vai afetar, vai surgir doenças psicossomáticas, a pessoa vai afetar espiritualmente, a tristeza pode afetar a pessoa espiritualmente? Sim, ela tem afetação espiritual, mas entra a tristeza, entra na alma porque é um sentimento. Já os dons espirituais, ele entra no espírito e afeta todo o corpo, tá? Então, essa é a questão que você tem que se atentar, ó. Aqui eu coloquei, é por esse motivo que o profeta é sujeito, por esse motivo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Professor, por que que o espírito do profeta é sujeito ao profeta? Porque o espírito de Deus comunica com o meu espírito e eu tenho controle. Não é possessão. A atuação espiritual sobre a pessoa não é possessão. A pessoa que está recebendo ali uma profecia, uma variedade de línguas, um dom espiritual, ele não está possesso. O Espírito Santo não se apodera. Quem se apodera é Satanás. A possessão maligna é por meio de Satanás, que se apodera do indivíduo e ele fica ali sem atuação nenhuma. Mas a atuação do Espírito é no meu espírito. Ó. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito os dons espirituais. Como é o Espírito que comunica com o meu espírito, e o meu espírito sou eu quem tenho controle ali sobre ele, na atuação do Espírito Santo, que não é uma possessão, eu posso sujeitar, eu posso segurar, eu posso reter, eu posso não entregar. Por quê? Porque, como diz aqui Paulo, ó, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo fala com o meu espírito e o meu espírito é sujeito a mim, eu posso me entregar. Quantas vezes você está na igreja e vem aquela palavra para você falar para alguém, você fica quieto. Ou seja, o espírito falou o seu espírito, mas você segurou. Então, essa é a questão. Então, saber onde cada parte Deus ativa e atua em cada parte. Ó, o ser humano em três partes, tricotomia. Tricotomia nós já falamos, vem de tricatomé, ou seja, três partes, três cortes, o ser humano em três partes, corpo, alma e espírito. E aí a gente colocou, o corpo é a embalagem, né? O corpo é o recipiente. E nós temos o quê? A alma e o espírito. A alma é responsável por razão e emoção. E o espírito é a parte imaterial do homem que comunica com Deus. O corpo, a embalagem, a alma, razão e emoção, e o espírito é a parte imaterial do homem que comunica com Deus. A alma também é imaterial, mas é a razão e a emoção. Com a alma, nós comunicamos com o mundo externo. Com a alma, nós sentimos o mundo externo. Por quê? Porque na alma está o sentimento e os sentimentos vêm através do quê? Dos sentidos, sentidos de sentimento. Audição, visão, paladar, tato, olfato. Você está entendendo? Pelos sentimentos, nós temos os sentidos. Então, os sentidos estão na alma, a razão está na alma.
e no espírito humano que ocorre a comunicação com o eterno. Entra, Deus comunica a partir do espírito e acaba isso sendo, todo o corpo acaba sendo envolvido, mas a comunicação é espiritual. A tricotomia também se distingue do monista, então nós falamos, o dicotomista defende de duas partes, uma material e outra imaterial, alma e espírito é usado intercambiável, então tem uma só parte, espírito e material. O monista diz que só tem uma parte que é a material, esse a gente descarta já de vez, tá? Partes distintas com funções específicas, que é aquilo que a gente já falou. O corpo é a embalagem, a alma, centro da razão e da emoção, e onde estão os sentidos, e o espírito é aquela parte que comunica com Deus. Olha a frase aqui de Bergson, que é um teólogo pentecostal, livro da CPAD e tudo mais, diz assim, ó, ele usa uma analogia muito interessante, assim como o tabernáculo, que era dividido em pátio, pátio, lugar santo, santos, santos, assim é o homem, tá? Que também é dividido nas suas três partes, corpo, alma e espírito. Se você observar ali, Deus atuava a partir do santo dos santos. E se a gente tem uma noção, Deus atua a partir do espírito. Observou bem? Tá? E nós tínhamos o pátio, que era a parte externa ali, visível, física. O lugar santo, que era um pouquinho mais difícil de você ter contato. E o Santo Santos, onde Deus atuava, tá? Então, é interessante essa analogia aqui. O corpo é usado para contato com o mundo externo, igual eu falei para vocês. Alma, espírito, emoção e razão. Alma, alma, desculpe, minha emoção e razão. E o espírito, a parte que comunica com Deus, tá? Deus gosta do número 3. Observe. Três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. A música, melodia, harmonia e ritmo. A água, sólido, líquido e gasoso. Nós temos aqui passado, presente e futuro. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Então você vai observar que Deus gosta do número 3, corpo, alma e espírito, tá? Então, essa é a questão. A dinâmica da tricotomia, como que todas essas três partes do indivíduo, do ser humano, trabalham. E aqui nós falamos, o corpo é a embalagem das outras duas partes. O Espírito fornece a consciência de Deus. Tá, essa aqui, ó, a frase do Scofield, também, outro tricotomista, ele diz pra gente assim, ó, o Espírito da consciência de Deus, a alma, a consciência, a alma, a autoconsciência e o corpo, consciência do mundo. É aquilo que eu falei para vocês, ó, olha que extraordinário essa definição do Scofield, ó. O Espírito, consciência de Deus, opa, comunica com Deus. Alma, autoconsciência, razão e emoção. O que é autoconsciência? Queridos, é razão e emoção. Ali você vai ter a razão na alma. E o corpo, a consciência do mundo, porque é com ele que nós vamos utilizar o quê? Os sentidos. Os sentidos são usados pelo corpo que vão receber as mensagens lá na alma. Duas partes inseparáveis. Embora a gente tenha alma e espírito, a gente não consegue separar os dois, eles estão sempre juntos. Tá? Vai dizer assim, ainda quando o indivíduo morre, o corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito vai para o mundo espiritual ali, aguardar a ressurreição, o ímpio e o salvo, tá? Estão conscientes, nós já falamos isso, ó. Aqui onde está o grifo, a gente colocou aqui, ó, o espírito e a alma, isso é pensamento do Pirba também, tá? O tricotomista, diz assim, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma são inseparáveis, pois permeiam e interpretam um ao outro no homem. As três partes vistas na criação. Porque você vai ver ali, quando Deus faz o homem do pó, corpo. Sopra sobre o homem nas suas narinas, o espírito. E o homem se torna alma vivente, ou seja, consciente de si mesmo, a parte intelectual que é a alma. Então, a alma, intelecto e emoção, corpo, a embalagem, e o espírito, o que tem contato com Deus. O mesmo espírito comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Todas as partes do ser humano serão redimidas. Isso que é interessante. O homem peca em corpo, alma e espírito, e é redimido em corpo, alma e espírito. Por isso que ele é ressuscitado. Lá o salvo, a alma e o espírito que está lá no paraíso, aguardando a ressurreição, vem para o seu corpo e ressuscita glorificado. E o que está vivo também tem o seu corpo transformado nessas três partes. Então, o homem todo pecou, o homem todo é redimido e o homem todo é condenado. Lá, Apocalipse 20, a partir do versículo 14, 15, mais ou menos, você vê o julgamento trono branco, você vai ver que ali o homem é ressuscitado para ser condenado nas suas três
partes também. Paulo faz uma apresentação tricotômica do ser humano, que é aquilo que nós já falamos, ó. O mesmo Deus de paz o santifique completamente todo o vosso corpo, alma e espírito. Não tem uma partícula que é menos importante que a outra. Em uma das aulas nós vamos fazer distinção entre o corpo, soma e a carne. Tem gente que confunde os dois. Você vai ver que lá na frente a gente vai separar os dois. Não tem uma parte que é mais importante que a outra. Tanto é que todos vão ser redimidos. E Paulo diz, todos devem ser preservados, corpo, alma e espírito. Entendeu? Então a gente tem que preservar todas as partículas do ser humano, santificadas para Deus, corpo, alma e espírito. Quando o indivíduo pensa alguma coisa ruim, ele olha e começa. Por exemplo, um exemplo: um homem vê uma mulher com roupa curta e ele começa a desejar ela, pensar. Tá pensando, ó. Alma, alma, desejo, ó. Desejo, sentimento, alma, tá pegando com a alma. Você tá entendendo? E aí, quando a pessoa vai lá e pratica o ato sexual do tédio, tal, tal, tá usando o corpo para satisfazer um desejo que está ali. Ele pensou com a alma, a carne atraiu ele, ele foi lá e satisfez com o corpo. Você está entendendo? E aí, o espírito vai falar ao espírito do indivíduo para ele vigiar. A atuação espiritual está no espírito para que ele vigie, tá? A gente vai, essa dinâmica a gente vai trabalhar em uma outra lição, não quero ingressar muito nela. Alma e espírito podem ser divididas? Então, esse é o problema para o dicotomista, né? Que diz que não tem diferença, mas aqui o escritor aos Hebreus diz assim, ó, que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Está dizendo que tem uma divisão, então, na alma e no espírito. O dicotomista diz, não tem divisão, só tem o corpo material e imaterial, que às vezes é chamado de alma e espírito é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas aqui o escritor dos Hebreus, em Hebreus 8, 4 e 12, diz até a divisão da alma e do espírito. Então ele fala de uma provável divisão e uma distinção dessas três partes. Que ele diz, então, conclusão, meu conselho a você, professor, tal, toda lição, faço uma retomada, principalmente agora, a partir da lição anterior até a lição 12, são todos temas interligados. Então, vai fazendo uma revisãozinha, você já aproveita ali, recapitula, os alunos fixam bastante. É um tema um pouco complexo, um pouco mais teológico, mas vai ser bacana porque quando terminar eles vão ter uma visão, tem muitas dúvidas. Eu direto sou perguntado aqui em casa, sabe? Faz churrasquinho aí, fica meus irmãos, meus parentes, sogros, pô, vô, pastor e tal, tal, e a gente está comendo, tomando um cafezinho e tal, tal, e surgem essas perguntas sobre essa dinâmica de corpo, alma e espírito. Então, assim, sempre vai fazendo uma retomada. Faça uma retomada da lição anterior e apresente essa, na próxima lição também, porque são temas todos interligados, tá? Então, você vai construindo a ideia, esse é o meu conselho para você. Tá bom? Então, a melhor doutrina é a tricotomia, que o ser humano é dividido em três partes: corpo, alma, espírito. Corpo, a embalagem. Ele tem contato com o mundo externo. É a embalagem. A alma é onde está emoção e razão. Dentro da emoção nós temos o quê? Os sentidos. Paladar, olfato, audição, visão, tato. E a razão. E depois nós temos a terceira parte, que é o Espírito, aonde o Espírito de Deus comunica com nós, conosco, que é ali que se é manifestado, ali que é a atuação do Espírito de Deus para os dons espirituais, a atuação espiritual ocorre justamente no Espírito. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, a sua família, tenha uma semana abençoada e uma escola dominical abençoada. Queridos, se houver alguma dúvida específica, tal de material, se vocês precisar, tá? Depois me manda o zap, a gente tendo alguma coisa, alguma dúvida, tá bom? Meu telefone é 019-983-388217. 019-983-388217, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, algum material que vocês precisam de algum recurso, pode mandar e a gente, tendo condições, fornece para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, né? Senhor Deus Pai, abençoa os teus filhos, dá uma boa semana a eles, para a glória do teu santo e perfeito nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e lhe dê uma semana abençoada em o nome de